Graças a Deus por esta oportunidade que assim concede o Senhor para adorarmos o nome dele. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Feliz de poder estar aqui nesta Santa Igreja Evangélica Salvação em Cristo. Que Deus possa fortalecê-los sempre, como tem assim fortalecido. Feliz de rever a pastora Lúcia, pastora desta casa, juntamente com todos os seus obreiros que Deus lhe conduziu, membros que Deus tem concedido para a serva do Senhor, pastorear, que Deus possa fortalecer a sua vida, também com a vida dos seus filhos e toda a parentela. É uma honra poder rever os irmãos, estava com muita saudade dos irmãos, mas aprove o Senhor nesta oportunidade permitir que venhamos estar aqui todos unidos, como diz a Bíblia, em comunhão. Antes de ler o texto, também não posso deixar de agradecer a Deus, a vida do pastor Ismael, nosso amigo, vizinho, pastor, conselheiro, grande ser que Deus permitiu ter como presente na minha vida, que Deus possa fortalecê-lo juntamente com a sua esposa. Deus siga honrando este casal. Pastor Anex está na minha retaguarda. Deus abençoe também o pastor Márcio, né? Se a minha bênção for do seu tamanho, eu estou abençoado, mano, porque você é grande. Você é tremendo, mano. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa. Pastor Eunice, que não está aqui, está trabalhando, mas mande a minha saudação a ela e toda a família. Sem mais delongas, meus irmãos, eu quero convidá-los nesta noite para que todos aqueles que trouxeram a Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, irmãos. Vamos assim meditar num texto bíblico da palavra do Senhor. Ezequiel 37. Vamos meditar aqui a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 5. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão terminando de procurar o texto do livro de Ezequiel, capítulo 37, eu só quero dar um breve aviso para ganharmos tempo, para que assim venhamos nos focar somente na palavra do Senhor e logo após a palavra, assim, já estarmos prontos para adorar a Deus em gratidão pela palavra e retornar para os nossos lares. No final do trabalho eu estarei ali com alguns materiais que têm sido bênção, têm sido suporte para o meu ministério. Eu tenho ali os doces de leite com sabores que os irmãos conhecem, outros sabores novos. Tenho ali também aquelas bolachinhas mineiras, rosca de nata com goiabada, rosquinha de flocos, de coco, sequilhos de coco com leite condensado, enfim, vários mistérios lá, e os perfumes importados, tá, irmãos? Os irmãos que porventura quiserem adquirir algum desses materiais para nos ajudar, nos ajude. Apesar de eu ser ordenado a Deus ao santo ministério pastoral, mas eu tenho desenvolvido o meu ministério de maneira mais missionária. Tenho ministrado a palavra do Senhor, amados, em locais onde ninguém quer pregar e também em locais onde as pessoas buscam de toda forma pregar. E assim os irmãos adquiridos vão estar nos ajudando a cumprir o nosso chamado. Vamos ler o texto bíblico, assim está escrita a palavra do Senhor. Ezequiel 37, versículo 3 a seguir. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos:
Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto da palavra do Senhor, no qual é um dos textos bíblicos mais conhecidos de todas as Sagradas Escrituras. Desde aqueles que têm pouco tempo de fé em Cristo, pouco tempo de conversão, como aqueles que têm já décadas na presença do Senhor, de alguma forma, quer ministrada pela palavra, ou quer ministrada através da mensagem cantada, que é o louvor bíblico cristocêntrico, já ouviu falar sobre esse famoso e conhecido texto, no qual está nos registrando a famosa, conhecidíssima passagem da visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel é levado em espírito através do poder do Senhor, representado pela ação da sua mão, que lhe conduz e que lhe introduz em espírito um vale. Este vale, amados e queridos irmãos, era um vale de aparência horripilante, porque era cheio de ossos. Provavelmente aquele vale deveria ter, amados e queridos irmãos, uma quantidade de ossos infinitamente superior em relação a muitos cemitérios. Porque se tem um lugar onde há ossos, são cemitérios. E aquele vale estava lotado, porque aquele vale ali, amados e queridos irmãos, cheio de ossos, representava nada mais, nada menos do que a nação de Israel. Aqueles ossos, cada osso ali, naquele vale, independente, amados, do tipo de osso ali na visão, era cada indivíduo, cada ser humano da casa de Israel. Tanto é verdade que quando a visão ela termina, nos diz a Bíblia Sagrada que Deus diz assim para Ezequiel: dize para eles, estes ossos são a casa de Israel, ou seja, as 12 tribos que estavam ali, amados, representadas naquela visão do Vale de Ossos Secos. Desde ossos grandes, como ossos pequenos, cada osso ali representava, amados, de maneira categórica, porque Deus interpreta a mesma visão que Ele dá. E Deus diz que cada osso ali naquele vale é cada homem e cada mulher dentro daquela nação que estava sem esperança. Porém Deus, através do poder da sua palavra e através do poder do avivamento provocado pela ação do Espírito Santo dentro daquela visão, Deus ele diz para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel ele vê o estado dos ossos, vê que são numerosos sobre a face do vale. Ele vê o grau, amados e queridos irmãos, da situação caótica que estavam os ossos, porque diz a palavra que os ossos estavam mais do que secos, os ossos estavam sequíssimos, como diz o versículo de número 2. Analisando o local, analisando a região que ele estava inserido, analisando a quantidade de ossos, analisando o estado dos ossos que representavam as pessoas de Israel, Ezequiel se vê limitado mais do que ele já era, porque ser um profeta de Deus é ser dependente de Deus, porque profeta não fala o que ele quer, profeta fala o que Deus manda. Então só pelo fato de alguém ser chamado de profeta, no mínimo Deus está dizendo para ele: você é dependente de mim. Quando essas pessoas ficam batendo no peito em alguns cultos e dizendo eu sou profeta, coitada delas, porque elas estão mostrando arrogância. E profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus manda, porque é Deus que lhe inspira. E Ezequiel, sabendo disso, quem ele era, sabendo do que lhe foi entregado, e vendo a sua impotência diante daquele vale, ele diz assim: Senhor, pela minha palavra eu não posso dizer nada, porque a minha palavra não tem poder de dar vida a estes ossos, mas o Senhor sabe,
O Senhor sabe o que pode fazer e o Senhor sabe o que vai acontecer com estes ossos. Deus olha para Ezequiel, gosta da maneira que ele responde. Aquela resposta agrada a Deus. E aí Deus fala: bom, já que tu está falando que eu sei porque eu sou Senhor, porque tu diz com a tua boca, Senhor, tu sabes, tu reconheceu o meu senhorio, tu reconheceu a minha onisciência, onipresença e onipotência, e através da minha onisciência, da minha onipresença e da minha onipotência, eu digo para você: abre a tua boca, profetiza sobre estes ossos e diz para eles, através do poder da minha palavra e através do poder do meu Espírito, que provocará avivamento deste lugar. Diz para os ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero nesta oportunidade dizer para nós algo daqui da parte de Deus. Eu quero aqui trazer algumas lições, amados e queridos irmãos, do genuíno avivamento bíblico que é, amados, mostrado para nós neste texto. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para começar a aplicar o que Deus tem me dado é isto: Deus, através do poder da sua palavra e através do poder que o avivamento que ele traz pela manifestação do Espírito Santo dentro daquele vale, nos traz uma resposta e nos traz uma lição prática de vida. Sabe qual é? A primeira é esta: o Deus do avivamento não se preocupa com a nossa aparência, mas o Deus do avivamento analisa a cada um e restaura a sua vida por aquilo que você é. Porque, irmão, dentro da visão humana eram ossos, mas dentro da visão divina não eram ossos, eram pessoas. Deus é aquele que conhece o nível de cada um. Deus sabe como você chegou, e o poder da sua palavra, aliado ao poder do avivamento que opera no sopro do Espírito que vem dos quatro ventos dentro daquele vale, através da palavra e da ação do avivamento, Deus mostrou para Ezequiel o que aqueles ossos realmente eram. Sabe o que aqueles ossos realmente eram? Não ossos, mas eram um exército em extremo. Um exército em extremo que teve a sua esperança ressuscitada e restabelecida. Tanto é verdade que o Deus que fala que aqueles ossos representavam cada pessoa da casa de Israel, depois ele fala por que as pessoas estavam se secando como ossos sequíssimos. Sabe por quê? Porque no mesmo texto Deus, ele diz o que o povo dizia. O povo que tinha aparência e que tinha identidade de guerreiro em Deus, começou a se secar quando dizia: fomos cortados, pereceu a nossa esperança, seremos destruídos. Mas aí vem o Deus da palavra, mas aí vem o Deus do avivamento, dizendo para eles: esta é a palavra de vocês. Vocês estão se enquadrando e se auto-intitulando como homens secos, vazios, sem esperança, cortados e destinados à destruição. Mas através do poder da minha palavra, através da ação do meu Espírito, através da obediência do meu profeta e através da ação dos ventos que eu sopro, pelo poder da minha palavra e do meu avivamento, eu transformo este vale de ossos secos em um vale que eu vou adestrar os meus guerreiros para vencer as batalhas da vida e as batalhas da fé. Porque eu vou colocar aparência nos ossos, eu vou colocar força nos ossos, eu vou colocar sensibilidade nos ossos, porque vai voltar a crescer pele, vai voltar a crescer nervo, vai voltar a crescer carne, e eu farei vocês viverem o meu melhor e introduzirei vocês na boa terra que tenho prometido.
Agora que eu terminei de explicar a introdução da palavra e terminei de maneira resumida, fazer uma síntese, falar de maneira, amados, curta, porém eficaz, amados, o contexto de Ezequiel 37 como um todo. Agora, eu quero em rápidas palavras pregar nesse seguinte assunto que Deus me manda pregar. Eu quero pregar nesse assunto que Deus coloca no meu coração. A necessidade de termos sensibilidade para ouvir a palavra do Senhor e para se entregar às ações do avivamento que a palavra de Deus provoca. Precisamos ter esta sensibilidade, amados, de estar prontos para sermos impactados e deixarmos a palavra do Senhor fluir, porque tudo que Deus faz é no poderio da sua palavra. Todos os avivamentos que Deus traz são provocados pelo poder da sua palavra. Já dizia Isaías no capítulo 34, versículo 16, dizendo: buscai no livro do Senhor e lede, porque nenhuma destas coisas falhará e nenhuma coisa destas faltará, porque a boca do Senhor a ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Isaías, capítulo de número 55, diz da seguinte maneira: a minha palavra não volta vazia. Repare que Deus, para trazer a aparência de volta, para Deus trazer fortaleza de volta, para Deus trazer sensibilidade de volta, para Deus colocá-los de pé novamente, e para Deus transformar aquele vale de ossos em um quartel-general onde se levantou um grande exército em extremo, Deus não precisou de muitas vozes, porque a voz do Senhor, através do poder da sua palavra e do seu Espírito, é autossuficiente. Esta igreja está aqui num culto de avivamento, e eu glorifico a Deus pela maneira que essa igreja está aqui preparada, lista, pronta para estar degustando e alimentando-se do poder da palavra do Senhor. Porque quando nós ouvimos esta palavra que provoca avivamento, a primeira coisa que esta palavra nos faz entender: muitas pessoas estão confundidas nas suas decisões, muitas pessoas estão frias espiritualmente. Muitas pessoas não estão, amados irmãos, ainda vivendo aquilo que Deus já queria lhes outorgar, porque estão ouvindo tantas palavras, mas não estão ouvindo a principal voz, que é a voz do Espírito de Deus que diz à igreja através da sua palavra. Porque a ação do avivamento pelo Espírito e o poder da palavra são, amados e queridos irmãos, intrínsecos, não são desassociáveis. Palavra e Espírito Santo são igual marido e mulher, andam de mãos dadas e não se largam. Nenhum tipo de palavra bíblica ficará sem o respaldo do Espírito Santo, e nenhuma atuação do Espírito Santo dentro da igreja, e principalmente fora, porque dentro da igreja todo mundo pode glorificar a Deus e dizer que é cheio do Espírito Santo, porém nós não mostramos que somos cheios do Espírito Santo aqui. Nós mostramos que somos cheios do Espírito Santo principalmente lá fora, porque é lá fora que Deus nos conhece de maneira mais profunda. Aleluia. Paulo, irmãos, ele foi outorgado como homem cheio do Espírito Santo, não porque ele ia para a igreja depois que ele se converteu. Ele foi outorgado por Deus e foi patenteado como homem cheio do Espírito Santo, porque fora do templo ele era mais crente do que dentro do templo. Porque diz a palavra que durante 3 dias ele esteve, amados irmãos, jejuando e orando, estando metido com Deus na atuação do poder que a verdadeira conversão
traz na vida, gerando um avivamento. Porque a Bíblia diz em Provérbios 1:23, olha o que diz lá, diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, e eu vos farei ouvir as minhas palavras, e abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. E aí Deus diz para Ananias: vai para a casa de Judas, à rua direita, e procura Saulo, porque ele está mostrando que ele é mais crente fora do templo, porque dentro do templo todo mundo é crente, dentro do templo todo mundo é avivado, dentro do templo todo mundo diz que sente a presença, mas dentro do templo quase todo mundo está julgando o meu Saulo. Mas fora do templo o meu Saulo não está abrindo a boca para julgar a igreja que está julgando a ele por causa do seu passado. Fora do templo ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando a minha face, ele está buscando viver avivamento, e como ele está buscando, ele vai receber, porque tu, Ananias, vai devolver a visão a ele, para que ele veja cheio do meu Espírito Santo. Precisamos estar afinados com a voz do Senhor, para vivermos genuínos avivamentos. Muitas pessoas estão enfocadas em ouvir a voz do homem, mas não estão enfocados em ouvir a voz do Senhor. Precisamos entender algo aqui. Ezequiel, ele profetiza. A Bíblia diz que ele profetizou, porém a Bíblia Sagrada não diz de que maneira ele profetizou, só diz que ele profetizou. Logo, sabe o que é que eu entendo aqui? Eu entendo algo da parte de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo, ele não precisa trabalhar, amados e queridos irmãos, com grandes extravagâncias para ressuscitar as áreas da nossa vida. Ele precisa ter liberdade para remover aquilo que está atrapalhando de haver ressurreição. Aleluia! Muitas das vezes as pessoas acham que através de grandes movimentos e de grandes extrapolices dentro de um púlpito, ou através da maneira que um pregador ou uma pregadora se gesticula ou grita quando está pregando, é sinal de que Deus está com ele. Porém, a Bíblia Sagrada nos fala que Ezequiel falou normalmente, tranquilamente, na autoridade de profeta que Deus lhe concedeu. E nos diz a palavra que o Espírito de Deus, ele soprou vida dentro daquele vale. Existem pessoas, amados, que querem viver grandes avivamentos, mas elas precisam entender que nós devemos estar aptos para ouvir a direção que Deus nos orienta e nos dá, pelo poder do seu Espírito. Igreja do Senhor, quem sabe o diabo quer tirar a sensibilidade espiritual para que você não venha ouvir Deus, amados, para que você não venha ouvir, amados, a voz do Espírito trabalhando na sua vida, guiando as áreas da tua vida, confirmando as tuas decisões, honrando os teus passos, colocando você em posição de dependência e obediência para viver o melhor que o Senhor tem para você. Quem sabe você está tendo dificuldades espirituais para ouvir o Deus do avivamento por causa das polêmicas que estão, amados, sendo trazidas por homens e mulheres que não vieram para somar, mas que vieram para escandalizar o evangelho da cruz, e muitos usam isto para culpar a Deus, mas Deus não tem culpa da falta de maturidade e equilíbrio espiritual das pessoas que trazem escândalo para escandalizar a fé. Quem sabe você está tendo dificuldades de ouvir o Deus do avivamento, porque você está preso em opiniões que matam, e quem sabe você está ouvindo a voz de tantas pessoas, quem sabe você está ouvindo a voz, amados, de colegas, e eu disse bem, colegas que não te aproximam de Deus, porque os verdadeiros amigos nos aproximam de Deus. Quem nos afasta, no mínimo é conhecido
ou colega, e na pior das hipóteses, inimigo. Mas se nós estivermos atentando para ouvir Deus, assim como aqueles ossos ouviram ao Senhor, eu quero profetizar que você pode sair daqui, amados e queridos irmãos, comendo o melhor que o Senhor tem preparado para fazer você alimentar. Porque a Bíblia diz em Isaías 55: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, vossa alma viverá e a vossa alma se deleitará com a gordura quando vocês ouvirem a minha voz. Igreja do Senhor, eu quero dizer algo da parte de Deus aqui, ainda mais da parte do Senhor. Irmãos, em primeiro lugar, devemos estar alinhados a ouvir o que o Deus do avivamento quer falar através da sua palavra. Em segundo lugar, nos diz a palavra do Senhor que aqueles ossos ouviram Ezequiel, mas discerniram que a palavra que Ezequiel falava não eram palavras de origem humana, mas eram palavras direcionadas pelo Todo-Poderoso. Sabe o que é que Deus está querendo dizer para nós aqui esta noite? Deus está querendo dizer: você quer viver períodos de ressurreições na sua vida? Você quer ser próspero? Você quer ser poderoso? Aprenda a desenvolver a tua sensibilidade para entender quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Glória a Deus. Muitas pessoas estão, amados, dizendo: vou sair da igreja porque o mundo me porque as pessoas da igreja me decepcionaram, porque eu ouvi coisas dentro da igreja que me feriram. Irmão, eu quero te dizer, quem diz esta palavra, sair da igreja porque pessoas da igreja me decepcionou, ela está completamente equivocada, e ela está usando decepção de pessoas como muleta. Quero dizer algo: se uma pessoa sair da igreja porque algumas pessoas dentro da igreja decepcionaram ela, ela vai ter que entender essa lição. No mundo ela vai continuar sendo decepcionada por pessoas que não são crentes. Porque decepção é algo que qualquer um pode passar, independente do credo. E aqueles que dizem que são decepcionados também podem, amados, decepcionar alguém. Mas que nós possamos entender que se nós estamos focados a ouvir a Deus e não ouvir o que as pessoas falam, se nós estivermos focados a ouvir a Deus e seguir aquilo que Ele nos passa como visão, e não olharmos as coisas que acontecem positiva ou negativamente dentro de um templo, dentro de uma situação que Deus, amados, nos permite viver e nos permite passar, para que assim nós viemos estar mais engajados, nós viemos estar mais, amados, desenvolvidos, nós viemos estar mais amadurecidos no Senhor, certamente estaremos preparados para vivermos o melhor que a palavra do Senhor pode nos proporcionar. Igreja do Senhor, povo de Deus que aqui está, eu quero te dizer uma palavra: aquelas pessoas que na visão eram simbolicamente vistas como ossos, elas não se deixaram mover por qualquer palavra. Irmão, sabe o que é que eu quero dizer para você? Há mensagens que emocionam, mas não transformam. Ai, ai. Há pregações que te fazem rir, mas não te confrontam. Há palavras, amados, disfarçadamente, pastor Ismael, estão como uma roupagem cristianizada, mas não passa mais do que um horóscopo falso cristianizado. E eu vou te provar. Lembra da mulher do espírito de adivinhação? Lembra dela? Lembra? Satanás está enganando muita gente falando a verdade, viu, irmão? Você acha que aquela mulher, o que ela falou de Paulo e Silas, tomado pelo espírito do diabo, foi mentira? Não foi. Como foi a palavra? Estes homens, que eles eram homens, eles não tinham outro sexo, graças a Deus. Eles eram homens, macho com M maiúsculo. Estes homens, Satanás, primeira verdade, defendeu a masculinidade de Paulo e Silas, que passam diante de nós,
são servos. Ó, outra verdade. Eles são servos. E aí a mulher diz ainda mais. Além de ser servos, eles não servem qualquer pessoa. Eles servem a Deus. Terceira verdade. E aí ela aumenta o nível da verdade que Satanás está falando na boca dela. Ela fala, além deles serem homens, além deles serem servos, além deles servirem não qualquer pessoa, mas servem a Deus, o Deus deles não está morto, eles servem o Deus vivo, o Deus vivente. Se Paulo e Silas fossem crentes que não soubessem ter o discernimento espiritual, ia pular, ia rodar, ia sapatear. Mas como Paulo e Silas eram igual esses ossos, sabia discernir quem estava falando, eles falaram, a palavra é verdadeira, mas a essência é mentirosa. Porque quem está falando na boca dela é o pai da mentira, e nós não temos comunhão com o diabo. Está querendo nos exaltar, Satanás? A tua palavra é verdadeira, mas a conduta é falsa, a origem é falsa. Aí Paulo levanta e diz, esconjuro-te em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, saia da vida daquela mulher. E aquela mulher ficou liberta na hora. Igreja do Senhor, Deus nos trouxe aqui esta noite para nos treinarmos e para nos fazermos entender que Deus nesta oportunidade está aumentando, está desenvolvendo um nível maior de sensibilidade para que possamos viver as operações do Senhor na terra e para que possamos viver um profundo e genuíno avivamento. Alguém pode glorificar a Deus se está crendo no Irmãos, eu quero te dizer algo. Um certo teólogo dos primeiros anos do cristianismo na terra, Gregório de Nazianzo, uma vez ele disse da seguinte maneira: o Espírito Santo não ungirá aqueles que falam muito, mas ele ungirá aqueles que escutam profundamente. Eita Deus! Aí vem Deus dizendo, ossos secos, ouvi. As pessoas precisam estar aptas a estar, amados e queridos irmãos, listas, prontas para desenvolver o seu nível de intimidade, relacionamento com Deus, discernindo a sua voz. Aleluia! Sabe o que é que diz a Bíblia no livro de Jó, capítulo 12, versículo 4? Olha o que diz a Bíblia, diz lá assim da seguinte maneira, assim diz a palavra. Jó abriu a boca e falou esta palavra: porventura o ouvido não prova as palavras, assim como o paladar prova as comidas. Que possamos nesta noite, como outra lição, amados, aqui nesse texto, sempre quando sairmos da nossa casa, como o nosso querido pastor Ismael trouxe na sua saudação antes de orar, que já possamos sair de casa prontos e preparados para oferecer ao Senhor e para estarmos preparados para discernir, amados, aquilo que ouvimos deste lugar, para sabermos quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando, para que assim o Deus da palavra possa operar, possa curar, possa renovar, possa abençoar, abrir portas, batizar com o Espírito Santo e fazer o que Ele quer para que você possa viver o melhor dele na sua vida. Glória a Deus. Mas outra coisa que esse texto sagrado, ele me mostra aqui na direção do Senhor, sabe o que é? É isto que eu quero dizer aqui em terceiro lugar. Repare que Deus falou: ossos secos ouvi a palavra do Senhor. E eles estavam ouvindo. Só que olha o detalhe do texto: os ossos estavam no vale. Não havia muitas pessoas no vale. Havia somente um profeta, o Deus Todo-Poderoso e a sua palavra. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui nesta noite e quero dizer para você? Palavra de Deus para você, irmão. E o bom que faz muito tempo que eu não venho aqui, então é Deus puro. E semana passada nem no Brasil eu estava, então eu não sei como está a situação nesta igreja.
Mas eu quero dizer para você, aprenda com o vale de ossos secos. Deus não é Deus de multidões. Aleluia. Deus não é Deus de multidões, porque hoje as pessoas estão atrás dos cultos da multidão. Mas nesse culto aqui só tinha duas pessoas, Deus e o profeta. Ah, mas como Deus operou dentro desse vale. A maioria das pessoas são ossos mortos porque buscam multidões. Mas ossos sensíveis como esse aqui não busca multidão, busca presença e busca ouvir o Deus da palavra. Geralmente, irmão, aonde há multidão, geralmente há problema. Geralmente, onde há multidão, há idolatria cristianizada. Por que muitos locais lotam? Porque falam, lá vai estar fulano, lá vai estar fulana. Deveria ser o contrário. Os locais deviam lotar quando alguém falasse, vai lá, porque lá vai estar Jesus. E hoje as pessoas, para lotar um local, elas não vão no local porque falam que Jesus está. Elas vão no local porque falam que vai estar um pregador tal, um cantor tal, alguém que cantou uma canção que agora deu mais de 100 e poucas milhões de dólares. Aí o povo vai e lota. Mas a luz da palavra, sempre onde há multidão há problema. A igreja, enquanto era 120, não tinha problema. Começou a crescer, os problemas começaram a aparecer. No texto da mulher do fluxo de sangue, havia uma multidão lá atrás de Jesus. Mas Jesus foi bem claro, alguém me tocou. Aí sabe qual foi a palavra de Pedro? Foi a multidão que te aperta e te oprime. Aí Deus falou comigo uma vez, eu preguei uma vez sobre esse texto. Aonde a multidão, geralmente as pessoas estão apertando Jesus e oprimindo Jesus. E como é que eu aperto Jesus e oprimo Jesus? Me dá a minha bênção, senão eu desvio. Está apertando, está oprimindo. Ah, Senhor, faz isso, senão eu vou entregar a credencial. Está apertando, está oprimindo. Porque aonde há multidão, as pessoas estão apertando e oprimindo Jesus, menos buscando a Ele. Mas aonde tem uma mulher de fluxo de sangue dependente para ouvir a Deus, há milagre. Aqui pode não ser uma igreja aonde cabe multidões, mas tem alguém que coube perfeitamente aqui dentro dessa igreja. Sabe quem? Jesus de Nazaré, que está aqui dentro e está falando contigo para abençoar a tua vida e para mudar a tua história. Vai ter mudança de quadro na vida de pessoas dentro desse lugar, porque o Deus da palavra, o Deus do avivamento, Ele não encontrou multidões, mas Ele encontrou você. Se Ele encontrou você, isso basta para Ele operar uma grande obra na tua vida. Glória a Deus. Irmão, multidões entretêm a gente, porém a presença transforma. Irmão, outra lição que eu aprendo aqui, quero dizer algo para você. Quantos querem ser vencedores em todas as áreas da sua vida? Pode dizer amém? Amém. Foi fraco esse amém. Quantos irmãos creem que vão, amados e queridos irmãos, ter as suas decisões aprovadas por Deus? Pode dizer aleluia? Aleluia! Mas eu quero dizer algo. Glória a Deus. Palavra de Deus para você. Deus falou da seguinte maneira: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e os ossos ouviram. E aí Deus falou: eu colocarei o meu espírito que provoca avivamento e vida em vocês. Vocês vão viver. E aí diz a palavra do Senhor que cada osso se uniu ao seu osso. Mas sabe como eles se uniram? E sabe como cada osso foi se movimentando até chegar ao osso correto? Todos os ossos, desde o menor osso, que fica dentro dos ouvidos, aos ossos mais grandes do corpo, como o fêmur, como a caixa torácica, como caveira, todos os ossos, do pequeno ao grande,
se moveram através do direcionamento da palavra que falava. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Deus não está à procura de ossos bailarinos. Deus está à procura de ossos que se movimentam com base na palavra em todas as áreas da sua vida. Ou você acha que o ser dirigido pela palavra é só aqui? Não, é em tudo que você faz. Porque Jesus, ele disse assim: eu sou a videira, vós as varas, e sem mim nada podeis fazer. Se você precisa de direção na sua vida, peça direção dentro da palavra. Se você quer se mover, irmão, mova em todas as áreas da sua vida. Mova-se, amados e queridos irmãos, alicerçado na palavra. Porque todos os ossos se moviam conforme a palavra era profetizada na boca de Ezequiel. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Eu quero dizer, já citei e vou citar. Hoje a maioria das pessoas, amados e queridos irmãos, são ossos bailarinos. Não são ossos sensíveis. Porque os ossos aqui, como o próprio Deus falou, representavam pessoas. Porque Deus falou, estes ossos que você viu, Ezequiel, são a casa de Israel. Está escrito no versículo 10 ou 11. Deus fala isso. Então, os ossos eram pessoas. E as pessoas hoje, amados e queridos irmãos, uma boa parte delas não estão se movimentando com base na palavra. Não estão agindo e tomando as suas decisões através da orientação que a palavra dá e através da sensibilidade que a oração provoca. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu quero dizer algo para vocês neste culto de avivamento. Deus está aqui, porque aqui tem um povo que, amados, está sempre privilegiando o poder da sã doutrina e da palavra bíblica. Existem locais aonde, amados e queridos irmãos, está lotado de gente, e quando louvo é louvado, e as pessoas fazem assim e assim, e na hora da palavra nem reagem, sai para fora. Coisas distraem essa. Sabe como eu chamo estas pessoas? Ossos bailarinos. Porque se movimentam por barulhos de emoções, ou por aquilo que convém a elas, ou entretém o seu espírito para lhe fazer sorrir. Mas, irmãos, para vivermos um verdadeiro poder, uma verdadeira unção, um verdadeiro avivamento que traz mudança de estado, que traz mudança de vida, este avivamento, ele é provocado quando nós somos sensíveis para aumentar a nossa intimidade, a ouvir Deus na oração, e quando estamos listos e preparados para Deus guiar todas as áreas da nossa vida, para nós nos andarmos e nos movimentarmos através do poder da palavra que guia a nossa vida. Por que Davi foi tão próspero? Porque ele foi guiado pelo poder da palavra e o poder do Espírito. Sabe o que é que diz o Salmo 143, verso de número 10? Eu estou quase preparando para terminar. Ele disse assim, olha o que ele diz no Salmo 143. Ele diz assim, aleluia: guia-me pelo teu bom espírito por terra plana, ensina-me conforme a tua palavra. Olha o que Davi estava dizendo para o Espírito Santo guiar a sua caminhada. E porque cada osso chegou ao seu osso, sendo que não havia GPS nos ossos? Porque eles estavam exatamente vivendo o que Davi disse, sendo guiado pelo Espírito Santo através da palavra. Você quer viver uma vida que você venha andar, amados, triunfantemente em Deus nesta terra? Ande conforme a palavra. Você quer ser avivado por Deus? Deixe Deus te avivar no poder da sua palavra. Você quer ser próspero em todas as áreas da sua vida? Você precisa entender que prosperidade não está baseada em moeda. Prosperidade está baseado em aquilo que a palavra tem poder para exercer na minha vida. Porque Deus disse para Josué que prosperidade não está baseado em alguém ter muitos reais, dólares ou euro na conta. Josué diz que quando alguém não se aparta da lei do Senhor e não tira a lei do Senhor da sua boca, mas medita de dia e de noite, aí sim esse homem e essa mulher será um homem prudente em tudo aquilo que pôr a mão, e prosperará aquilo que fizer no seu bom caminho. Prosperidade
Prosperidade não está a ver com moeda, está a ver em ouvir a palavra e ser sensível ao que o Espírito Santo diz à igreja. Oh, glória a Deus. Irmão, em último lugar, eu estou pregando, amados irmãos, algo aqui sobre características de um verdadeiro avivamento bíblico pelo poder da palavra. Irmão, eu quero te dizer algo. Deus está falando esta palavra, e esta palavra, ela tem um propósito exatamente igual ao propósito que houve na visão do vale de ossos secos. Olha o detalhe do texto. O texto, Deus disse assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E nos diz a palavra: houve-se um reboliço, cada osso se juntou ao seu osso e ficou em pé, e o Senhor fez crescer músculos, carne, porque músculos estão inseridos na carne. Fez crescer, amados e queridos irmãos, nervos, fez estender pele, fez eles viverem, e eles se tornaram um grande exército extremo, e o Senhor fechou a cova de cada filho de Israel. Mas tudo isso aconteceu porque eles não receberam a palavra na posição de sentir. Eles receberam a palavra e receberam o avivamento na posição de obedecer. Oh, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe qual é o problema dessa geração dos dias atuais? É uma geração que está preocupada em sentir. E Deus, ele não fala com o propósito da gente sentir. Ele fala com o propósito da gente seguir e obedecer. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio: se me seguirdes e obedecerdes a minha voz, aí sim eu te exaltarei sobre todas as nações da terra, e essas bênçãos te alcançarão e te seguirão, e aí sim tu serás cabeça e não cauda, e aí sim tu estarás por cima e não por baixo, e aí sim tu emprestarás a muitos e não tomarás emprestado, aí sim tu serás bendito a entrar e a sair. O homem é bendito a entrar, a sair, a cabeça é cauda, está por cima ou por baixo, não quando ele sente, mas quando ele anda e quando ele obedece através do Deus da palavra e do Deus do avivamento. Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, eu quero dizer algo da parte de Deus para nós. Deus, nesta hora final, está procurando homens e mulheres como você. Deus, nesta hora final, está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a obedecer a Deus, ainda que não compreendam, amados, o direcionamento da sua fala, mas estejam prontos e preparados para se entregar-se a Deus sem reserva, sabendo que aquilo que nós não entendemos, a palavra é poderosa para nos autoexplicar. Deus está interessado nesta noite em estarmos a cada dia crescendo na graça e no conhecimento, porque crescer na graça e no conhecimento é posição nossa. Viver os resultados que esta graça e que este conhecimento nos traz, é Deus que se encarga disto. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo que o Senhor, ele vai trazer um grande sopro para este lugar. Creiam nesta palavra. Como eu falei, Deus, ele muitas das vezes não trabalha nas grandes multidões. Sabe qual era a grande multidão que estava dentro dos ossos? Uma pessoa só, dentro daquele vale. Mas Deus soprou vida e ressurreição. Esta igreja, geograficamente, cabe quantas pessoas? 30, 40 pessoas, mas aqui é um vale de vida. Eu quero profetizar vida nas suas vidas. Eu quero profetizar a ressurreição de Deus em coisas que estão morrendo dentro de você. Eu quero profetizar cura onde está havendo enfermidade. Eu quero profetizar que haverá unção e restauração aonde não há mais esperança. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que fez os céus e que fez a terra. Glória ao nome do Senhor. Eu quero vos convidar nesta hora
para que vocês possam se colocar de pé. Glória a Deus.